Onde foi realizado um mutirão de cirurgias de catarata que resultou na infecção de 15 pacientes em Parelhas, é dada como certa pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, que abriu um inquérito sobre o caso. A informação foi dada hoje durante uma coletiva de imprensa. As informações de possível irregularidade no mutirão de cirurgias de catarata em Parelhas chegaram ao Ministério Público do Rio Grande do Norte no dia 2 de outubro. As denúncias foram feitas por 3 pessoas diferentes: uma pessoa anônima, uma vítima e um vereador. Segundo a promotora de justiça do município, desde então foi iniciada a coleta de relatos, a análise de locais e a avaliação de contratos. No dia 14, uma audiência ministerial foi realizada pelo MPRN, reunindo a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde. E nesta reunião, o Ministério Público não apenas determinou a coleta de outros conteúdos probatórios, mas também orientou, recomendando naquela reunião que se fizesse um plano de ação para atendimento daqueles pacientes. Então, o que eu posso dizer é que esta semana nós fechamos esta fase inicial de suma importância, que é a coleta da prova documental. Até o momento, uma das possibilidades levantadas para que 15 pessoas fossem infectadas com bactéria, fazendo com que 9 delas perdessem um olho, é uma suposta falha na esterilização dos materiais usados. De fato, houve uma falha na higienização e esterilização do ambiente cirúrgico. Não se pode ainda afirmar com a máxima precisão qual ou tal instrumento, ou se foi falha de origem humana no trato da paramentação, ou se nos instrumentos, mas obviamente sagra-se como uma evidência que houve sim uma falha na esterilização do ambiente cirúrgico. A necessidade de pagamento de indenização já é apresentada, embora ainda não tenha sido definido quando, quanto e como. Como o caso aconteceu há menos de 2 semanas das eleições municipais, tem sido avaliada a finalidade buscada com o mutirão. O simples fato de existir um mutirão de saúde não é vedado, não é conduta vedada, certo? O que é que vai diferenciar se houve ali uma conduta vedada eleitoral, abuso de poder político ou captação ilícita de sufrágio, que tem consequências gravíssimas, inclusive cassação de diploma? É o conteúdo da finalidade administrativa buscada. E a gente vai perceber isso na análise do conjunto probatório. As perícias e os exames estão sendo realizados pela Suvisa, a Superintendência de Vigilância Sanitária, e pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado, e servirão como provas durante as investigações, que ao atingirem a segunda fase, vão buscar detalhes de como os pacientes foram escolhidos para participarem do mutirão. Em seguida, os profissionais envolvidos no procedimento também serão escutados. É preciso olhar para essa responsabilização civil do município, porque foi um serviço prestado pelo município, certo? Então, a gente precisa analisar se vai ter alguma conotação ou criminal ou eleitoral nessa questão. Tudo isso são consequências dessa apuração que a gente está fazendo nesse momento. Em nota, a Prefeitura afirmou que tem conhecimento da responsabilidade civil no caso e que todos os trâmites estão sendo tomados para um acordo com os pacientes, que compense os pacientes. E a gente segue falando sobre Parelhas, agora com o Micleison Costa, que tem detalhes sobre a repercussão desse caso na Câmara dos Vereadores do município. Boa noite, Micleison. Oi, Emily, boa noite para você e para todos que acompanham o RN2. É isso mesmo, lá em Parelhas foram protocolados requerimentos
com o objetivo de pedir à Prefeitura do município mais explicações sobre esse mutirão de catarata que acabou deixando esses 15 pacientes com problemas oculares. Esses requerimentos foram protocolados na Câmara Municipal pelos vereadores de oposição. Mas os vereadores de situação que apoiam a atual gestão do município se uniram e votaram contra o seguimento desses requerimentos na Câmara, ou seja, a Câmara negou cobrar mais explicações à Prefeitura. Vamos entender melhor essa história. Foram negados 2 requerimentos que pediam à Prefeitura de Parelhas mais informações sobre o mutirão de cirurgias de catarata realizado nos dias 27 e 28 de setembro. Os pedidos foram feitos pelos vereadores da bancada de oposição, Francicleide Maria e Wellington Araújo, os 2 do MDB, e Josivan Alves e Messias Medeiros, ambos do PT. Nos requerimentos, eles questionaram quem era o coordenador técnico responsável pelo mutirão, se a Prefeitura de Parelhas fez outros tipos de mutirões em setembro e qual a justificativa para a contratação da empresa Ocular e Oftalmologia Avançada, tendo em vista que o município de Parelhas tem clínicas credenciadas para a realização de procedimentos de saúde. Porém, os 7 vereadores da bancada de apoio do prefeito, Dr. Tiago, do PSDB, votaram contra os pedidos de explicação. Foram eles Alisson Wagner, Evaneide Mendonça, Felisberto do Nascimento, Ildécio de Oliveira, João Dantas Filho, Romizélia Araújo e Zenilda Salústio, todos do PSDB. Inclusive, o presidente da Câmara, Alisson Wagner, disse que a infecção dos pacientes foi um caso isolado. Muitas vezes, algumas pessoas querem ofuscar esses avanços com um fato que aconteceu, um fato isolado. O vereador Ildécio de Oliveira, que também votou contra os pedidos de explicações sobre o mutirão, argumentou que essas informações devem ser repassadas para o Ministério Público. A investigação que vai ser feita, que está investigando maternidade, empresa e prefeitura, num momento adequado irá responder. Se a prefeitura cometeu algum erro, com certeza irá responder. O Ministério Público está com todas as informações. Já a vereadora Francicleide, que foi uma das responsáveis pelos requerimentos, rebateu o colega. O pai biológico da vereadora foi um dos pacientes que teve o globo ocular retirado por causa da infecção. Vossa Excelência, dê graças a Deus, o pai de Vossa Excelência não está no meio dessas cirurgias. Porque eu tenho certeza absoluta que se tivesse, Vossa Excelência queria saber quem era o responsável técnico por ter feito esse mutirão. E esse responsável técnico a gente está solicitando porque a gente não acha em lugar nenhum aqui da Prefeitura. Quem também criticou os colegas foi o vereador Wellington Araújo. Nós estamos pedindo informações do Executivo para saber quais os mutirões e quais os procedimentos aconteceram durante o mês de setembro, período eleitoral. Vossa Excelência vota contra. Qual é o medo? Qual é o medo que Vossas Excelências estão tendo para votar no requerimento de pedido de informação? Ao menos lá na Câmara de Parelhas a situação vai ficar sem explicação. É isso, Emily, a gente segue acompanhando essa história. Volto contigo. Pois é, indo na contramão do papel da Câmara Legislativa, né, que é exatamente acompanhar, cobrar o papel do Executivo no caso da Prefeitura. Não dá para entender, né? Qual é o medo, repito até a pergunta do vereador, qual é o medo de um requerimento que cobra apenas informações sobre um caso tão grave, né? Que acabou com 9 pessoas até agora perdendo o globo ocular, sem contar na infecção em si, que poderia até se agravar e virar uma infecção generalizada. O mínimo que todos devem é uma resposta. Obrigada, Micleison, pela participação. Vamos mudar de assunto.